Olá, minhas crianças do além. Se comportaram bem neste ano? Espero que sim. Ou vocês podem ter bem mais que um pedaço de carvão na meia ou embaixo da árvore. Assistam o vídeo e tenham bons pesadelos, minhas crianças do além. Todos os anos, em torno do feriado de Natal, as coisas mágicas parecem sempre acontecer. Algumas coisas são maravilhosas e alegres, como as visitas do Papai Noel ou um boneco de neve se tornando vivo. Muitas pessoas dizem que podem sentir a magia do Natal no ar ou ao redor delas. Algumas coisas não são tão alegres. Por todo o Natal a cada ano, os índices de sequestros, homicídios e suicídios também aumentam drasticamente. Mesmo quando coisas horríveis como essa acontecem, muitas vezes as pessoas sentem, mas raramente admitem, que ainda sentem um tipo de mágica de feriado por trás disso, embora seja uma magia negra. Um exemplo vem de um demônio de Natal conhecido como Krampus. O Krampus é bem conhecido em países como a Alemanha e a Suíça por levarem crianças travessas aos mortos da noite de véspera de Natal. Aqui está uma dessas contas. 6 de dezembro de 2013. Meu nome é Eli Rockford. Eu tenho atualmente 7 anos enquanto escrevo isso. Confio neste diário, algo que não posso contar à minha família porque eles nunca acreditariam em mim. Muitas vezes me dizem que sou muito inteligente para minha idade, porque eu digo e faço coisas que a maioria das crianças da minha idade não faz, mas se eu contar uma história estranha, não importa o quanto eu acredite em mim, meus pais e irmãos dizem que é apenas minha imaginação. Hoje eu olhei pela minha janela para a rua perto da nossa casa e vi um homem que parecia uma sombra com chifres. Seus olhos brilhavam de laranja e vê-lo me assustou muito. Ele estava tocando um monte de sinos para alguma coisa, mas eu apenas tentei ignorá-lo e dormir. Então ouvi uma batida na porta. Eu desci para ver quem era para mamãe e papai, mas quando cheguei à porta, alguém colocou um cartão no nosso correio e correu muito rapidamente. O cartão tinha uma foto de um monstro que tinha pernas de touro, uma cauda e chifres em uma cabeça de bode assustadora que parecia meio humana. Eu estava com tanto medo que era a coisa na rua, mas não sei o que fazer. Eu acho que sei o que é, mas espero estar errado. Mostrei o cartão para o meu pai e ele disse que era Krampus. A parte de baixo do cartão dizia, Krampus. Papai diz todos os anos, o Krampus pune meninos e meninas maus no Natal, mas Papai Noel dá bons brinquedos para meninos e meninas. Então agora eu não estou tão assustado. Eu sempre recebo brinquedos no Natal, então devo ser uma boa criança. Eu ainda não contei a ele sobre a coisa na rua. 24 de dezembro de 2013. Meus pais vão embora a maior parte da noite, e amanhã de manhã por alguma coisa estúpida de trabalho que ambos têm. Nós geralmente temos um Natal às 6, mas temos que esperar que mamãe e papai cheguem em casa primeiro. Mamãe disse a Brad, meu irmão mais velho, que teríamos uma babá porque ela não confiava nele para assistir a nós 5 sozinho. Mamãe costumava deixar Brad nos vigiar, mas havíamos quebrado muitas coisas nas últimas vezes em que fomos deixados sozinhos. Então mamãe disse que levaria Rebecca para nos ver. Rebecca veio para casa às 5, ela era muito bonita e Brad não conseguia parar de olhar para ela.
Mamãe e papai saíram alguns minutos depois que Rebeca chegou aqui. Esta foi a primeira vez que Rebeca assistiu 6 crianças ao mesmo tempo antes, e eu não acho que ela sabia no que estava se metendo. Minha irmã mais nova, Molly, fez uma birra depois que nossos pais foram embora. Levi e Garrett, meus irmãos gêmeos mais novos, ambos com 5 anos, começaram a brigar. Brad conversou com Rebeca a maior parte da noite, e Raquel passou a maior parte da noite em seu quarto. Mamãe e papai disseram que ainda receberíamos presentes de Natal amanhã, mas tínhamos que esperar para abri-los até chegarem em casa. Fizemos chocolate quente, mas a máquina de cacau está quebrada, então o chocolate quente queimou nossas bocas, e todos nós temos bastões de doces também. Rebeca começou a nos colocar na cama às 8 e finalmente conseguiu às 9h30. Mesmo que ela estivesse claramente exausta e frustrada conosco, ela nos disse que ela se divertiu e que ela não teria passado a véspera de Natal de outra maneira. Acordei no meio da noite, por volta das 11, para ver uma lua carmesim lançando um brilho vermelho escuro na neve do inverno. Olhei pela janela do meu quarto e vi um objeto vermelho vindo em nossa casa, rápido. Era difícil de entender, mas parecia um trenó vermelho sendo puxado por renas. Eu imediatamente reconheci isso como o trenó do Papai Noel e corri para me esconder nas escadas e esperei que ele descesse a chaminé ansiosamente. Pela janela à direita da nossa lareira, vi o trenó voar por cima e ouvi muitos cascos trocando no telhado. Eu me certifiquei de permanecer perfeitamente imóvel e silencioso como um rato. Esperei pelo que pareceu uma eternidade, enquanto passos suaves ecoavam no telhado acima de mim, aproximando-se da chaminé. Eu ouvi brigas enquanto cinzas e poeira começaram a cair da lareira. Logo, 2 botas pretas aterrissaram, e depois o resto do velho. Entrou pela lareira com um saco de brinquedos nas costas. Sem falar uma palavra, ele foi direto para nossa árvore, tirou presentes de sua bolsa e os espalhou, depois começou a comer os biscoitos e o leite que deixamos para ele. Eu senti que tinha prendido a respiração o tempo todo, que eu estava me escondendo nos olhares. Eu não podia acreditar que estava espiando o verdadeiro Papai Noel em minha própria casa. Eventualmente, ele foi até nossas meias e começou a colocar várias bugigangas e doces em nossas meias, começando com Molly. Quando chegou a Levi, ele pegou uma pedra pequena e preta e a olhou tristemente antes de colocá-la na meia de Levi. Levei um segundo para perceber que ele deu carvão a Levi. Eu tentei abafar uma risada com o melhor das minhas habilidades, mas um pequeno guincho escapou dos meus lábios de qualquer maneira. Papai Noel se virou e examinou o quarto. Eu permaneci tão imóvel quanto sempre. Ele se voltou para as meias, dessa vez de costas para mim, e colocou um pedaço de carvão na meia de Garrett também. Ele colocou um bastão de doces na meia de Brad, junto com um canivete. Raquel ganhou um novo telefone e alguns doces. Finalmente, ele se mudou para minha meia, que está sempre mais à direita, embora eu seja o filho do meio. Ele começou a remexer em seu saco, enquanto eu me inclinei para frente animadamente para ver que presentes eu estava recebendo. Papai Noel pegou um grande pedaço de carvão preto e enfiou na minha meia. Senti uma onda de raiva, tristeza e arrependimento de uma só vez. Eu quase me levantei para exaltar o velho elfo alegre, mas quando ele se virou, eu vi lágrimas em seus olhos. Ele parecia como se estivesse cheio de emoções semelhantes como eu era, como se ele não gostasse de ter que dar carvão para crianças ruins.
Foi por esse motivo que fiquei quieto enquanto papai subia de volta pela chaminé, entrava em seu trenó e voava para longe. Eu observei a janela do meu andar de baixo quando o trenó voou do telhado para o abismo negro da noite de Natal. Eu sentei lá, ainda no lugar por um tempo muito longo, pensando em como eu poderia ser uma criança melhor no ano que vem quando eu vi algo fora da janela novamente. Parecia a mesma figura que eu vira antes, mas desta vez, o trenó parecia preto. Escrevi isso porque estava muito escuro lá fora, exceto pelo brilho vermelho da lua. Eu me perguntava por que Papai Noel voltaria. Talvez ele tenha esquecido alguma coisa. Talvez ele tenha cometido um erro. Talvez eu não fosse mal criado e ele estivesse voltando agora para consertar seu erro. Minha mente estava correndo de um pensamento para outro quando comecei a me animar para todos os meus possíveis presentes de Natal. Parei de vigiar a janela e comecei a sonhar acordado na manhã seguinte, até que os cascos no teto interromperam meus pensamentos. Eu ouvi barulho alto e pesado desta vez, quando ele se aproximou da chaminé. Cinza começou a cair pela chaminé, criando uma nuvem cinzenta ao redor da lareira. Quando que eu assumi ser o Papai Noel, começou a descer e aterrissou com um estrondo alto. Meu último pensamento antes de ver o que veio a seguir foi: como ninguém notou tudo isso? Através da nuvem de cinzas, espessas e pretas, projetavam-se dois grandes chifres com listras de vermelho e branco, como as de um bastão de doces. Quando a poeira baixou, o resto da figura foi revelado. Sua pele era de um azul pálido e gelado. Sua barba era como a do Papai Noel, exceto que era preta e chegou a um ponto. Seu nariz era comprido e seu rosto parecia grisalho, mais humano do que eu pensava. Seus chifres pareciam que eles tocariam o teto se ele pulasse. Seu corpo parecia humano em forma, mas animal na aparência. Suas pernas estavam torcidas e terminadas em cascos, como a de uma vaca ou touro. Ele tinha um longo rabo. Seu torso estava contorcido e tudo menos o rosto e as palmas das mãos estavam cobertos de pele. Ele quebrara correntes ao redor de seus pulsos e o que parecia um pesado enfeite de Natal vermelho preso à sua cauda por outra corrente. Suas orelhas eram pontudas e seus dentes amarelos também. Apesar de sua aparência horrível e estranha, as coisas mais notáveis sobre a criatura eram os sinos que ela usava, e a cesta de costas que tinha, o braço flácido de uma criança pendurada nela. As histórias eram verdadeiras e Krampus também. Eu não pude acreditar nos meus olhos. Eu tinha visto trenós passarem, renas mágicas voavam por cima e até mesmo ver a Papai Noel, mas nada disso poderia me ter preparado para a fera que é Krampus. Ele se moveu ao redor da sala com tanta velocidade que fui pego de surpresa. Aquela coisa parecia ter uns 2,5 metros de altura sem seus chifres, e com eles ele se erguia sobre tudo em nossa grande casa. Ele foi até a lareira e pegou o carvão da meia de Levi. Ele rolou por entre os dedos longos e ossudos por um momento. Depois pegou o carvão da meia de Garrett, finalmente o meu. Ele estudou o carvão por um momento. Um largo sorriso cheio de dentes pontudos e amarelos irradiava-lhe o rosto. Filhinhas safadas. Eu ouvi dizer com uma voz fria e rouca. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto ele falava. Eu estava paralisado tanto no medo quanto na criatura que vagava pela minha sala de estar embaixo de mim. Eu pensei que ele estava se movendo em direção à árvore, mas ele passou por ela e começou a ir pelo corredor até no quarto de Levi e Garrett.
Lembrei-me das coisas que meu pai costumava dizer sobre isso, que ele chicoteia crianças ruins, as leva para longe, às vezes ele as come, às vezes as sacode e as assusta para serem boas. Todos esses pensamentos horríveis e mais dançaram em minha cabeça, enquanto o monstro se arrastava para o quarto dos gêmeos. Eu tentei gritar com toda a minha força, mas nenhum som escaparia da minha boca. Como eu finalmente consegui sufocar Levi? Garrett. Gritos já haviam enchido o quarto deles. Levi veio correndo para fora do seu quarto, gritando sua cabeça quando Garrett seguiu o exemplo. O longo e torcido braço da criatura se estendeu do quarto e agarrou a perna de Garrett, puxando-o de volta para o quarto. Eu me levantei do meu lugar na escada e fiz sinal para Levi vir até mim. Os gritos de Garrett ficaram em silêncio. O Krampus saiu do quarto sozinho. Seu nariz parecia mais curto agora, seu rosto ainda mais deformado agora. Segurei a mão de Levi com força e corremos para o quarto de Brad. Eu gritei em sua porta de novo, mas ele não saiu. Eu teria tentado mais chamar sua atenção, mas eu podia ouvi-lo subindo as escadas conforme cada casco batia em cada passo. Levei Levi para a lavanderia e disse-lhe para se esconder na filmagem da lavanderia. Uma vez que ele estava dentro, comecei a baixar o cesto de roupa suja para que ele pudesse descer sem confrontar o monstro. Antes de ser abaixado, eu disse a Levi para ligar a máquina de fazer cacau quente, porque eu tinha um plano. Ele concordou, e uma vez que chegou ao fundo, sentiu o cesto ficar mais claro quando ele saiu. Eu ouvi os passos do pé de casco, ficando mais alto e mais perto da lavanderia. Comecei a puxar a roupa da lavanderia e subi, justamente quando a porta se abriu violentamente, apesar das fechaduras. A fera lambeu seus lábios com sua longa e magra língua, enquanto ele lentamente se aproximava de meu corpo trêmulo dentro do cesto. Comecei a me balançar e balançar o cesto quando Krampus chegou mais perto e mais perto. O cesto não caía, não importa o quanto eu balancei, e a criatura estava quase em cima de mim. Senti a respiração em mim enquanto excitado, ofegante, ficando mais longe. Eu esperava que sua respiração fosse quente como a de um cachorro, mas em vez disso parecia o frio mais frio do inverno acariciando minha pele. Eu balancei todo o cesto tão selvagemente quanto pude antes que finalmente se movesse. O cesto caiu e, antes que eu percebesse, eu estava no primeiro andar. Eu me arrastei para fora das filmagens e corri para a cozinha enquanto o demônio subia as escadas. Quando entrei na cozinha, não notei sinais do meu irmão mais novo, mas vi que a máquina de cacau quente estava ligada. O pisar da criatura no andar de cima continuou, mas não parecia estar perto das escadas, então me concentrei em encontrar Levi. Ele não estava se escondendo em nenhum armário, e ele não estava em nenhum lugar da sala de estar. Decidi que ele poderia estar em seu quarto, então, silenciosamente, me aproximei lentamente, mas com firmeza. O quarto dos gêmeos estava completamente destruído e Levi não estava lá. Havia sangue na parede. Eu estremeço ao pensar que uma vez pertenceu ao meu irmãozinho. Uma pequena mão ensanguentada estava manchada na parede ao lado da porta. O pavor era tudo o que eu podia sentir naquele momento. Medo de se comportar mal o ano todo. Medo pelo que havia acontecido com meu irmãozinho. E pavor pelo silêncio que caiu no lugar dos cascos, pisando no andar de cima. Eu rapidamente e silenciosamente fiz meu caminho de volta para a cozinha e peguei um grande jarro de café de chocolate quente. Enquanto eu saía da cozinha para a sala de estar,
Tive uma sensação ameaçadora de medo, como se estivesse sendo observada. Eu mal conseguia enxergar no escuro e não conseguia localizar nossos interruptores de luz. A única fonte de luz que eu tinha era o brilho sombrio e sinistro das luzes da árvore de Natal. Enquanto eu examinava todas as entradas da sala de jantar, algo que me chamou a atenção. O candelabro começou a balançar, como se algo tivesse batido. Houve um baque suave, que acompanhou o rangido da coroa em balanço. Quando olhei em volta para distinguir outra forma, vaga no brilho das luzes de Natal, vi o que batia no candelabro. O monstro estava rastejando no meu teto, como uma aranha grande e retorcida. Seus braços estavam curvados em maneiras torturantes para agarrar o teto e me observar com os olhos que ardiam como fogo. Eu queria gritar a plenos pulmões ao ver isso, mas ao invés disso eu segurei meu choro. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto do predador, que estava me perseguindo. Ele tirou os dedos do teto e caiu no chão na minha frente com um estrondo trovejante, a poucos centímetros de mim. Este foi o seu erro. Eu joguei todo o jarro de chocolate quente, queimando em seu rosto, e a besta imediatamente começou a se contorcer em agonia. Ele cobriu as mãos sobre o rosto rapidamente empolado. Ele tirou as mãos do rosto quando começou a derreter e retalhar, os pedaços de carne e sangue derretendo para revelar seu horrível crânio com os olhos ainda nas órbitas. Ele congelou por um tempo, e por um breve momento, eu estava felizmente assegurado e contente que o Krampus estava morto. Mas então só começou a gargalhar com uma risada horrível e perturbadora. Ele perfurou meus ouvidos como facas e pairou sobre mim para incutir tanto medo quanto poderia. Krampus estava funcionando. Diante dos meus olhos, os músculos ao redor do crânio da criatura começaram a crescer em segundos, o novo rosto se formou. Parecia mais uma cabra com dentes pontudos do que um humano, mas você ainda podia ver parcialmente lá. Sua barba ainda era tão longa quanto antes, mas agora parecia quase fora de lugar na cabeça da besta demoníaca. Eu me virei e corri atrás da árvore de Natal, evitando os braços esguios da abominação enquanto corria. O Krampus imediatamente começou a se aproximar da árvore com intenção de me prejudicar. Eu empurro o grande plástico no monstro e corri de volta para cima para encontrar meu irmão mais novo. Eu bati nas portas dos meus outros irmãos, mas ninguém acordava, não importa o quanto eu batesse em suas portas. Todos fecham as portas de seus quartos quando vamos dormir, então não somos incomodados, mas as portas também são pesadas e não há muito som. Comecei a gritar por Levi o mais alto que pude, esperando que ele respondesse. Então Levi apareceu no topo dos olhares. Nós nos encaramos, ele parecia aterrorizado e triste. Comecei a andar em direção a ele, quando de repente meu irmãozinho foi empalado pelos chifres do Krampus. Seu corpo foi empurrado para cima e golpeado pela criatura selvagem enquanto ele convulsionava e tremia em seus chifres. Eu vi pessoas morrerem na TV antes, mas assistir na vida real é completamente diferente. Ninguém deveria passar por isso. Meu irmão não merecia isso. Ninguém merece isso. Papai Noel e Natal são sobre amor e alegria. Krampus fez Natal sob o ódio e a retribuição. Eu assisti impotente, enquanto a coisa arrancava o corpo trêmulo do meu irmão de seus chifres, e deixou seu corpo sem vida cair na cesta em suas costas. O demônio começou a se aproximar de mim com intenções maliciosas, então eu entrei no quarto vazio de mamãe e papai e abri a gaveta do canto superior direito na cômoda do meu pai.
Eu não era alto o suficiente para ver o que eu estava procurando, mas quando senti isso, eu peguei a pistola do meu pai. Abri a outra cômoda e coloquei 2 balas na pistola quando a criatura abriu a porta. Eu atirei 2 vezes e acertei nas 2 vezes, mas não me incomodou com as balas. O barulho alto claramente machucava nossos ouvidos, e enquanto o monstro arranhava suas orelhas, enquanto gritava de dor, comecei a me arrastar rapidamente até a janela até que algo longo, fino, apertado e viscoso agarrou minha perna direita e começou a me puxar para trás. Olhei para trás para o meu terror ao ver que o Krampus estava usando sua língua incrivelmente longa para me puxar para a boca cheia de dentes afiados e irregulares. Comecei a respirar mais rápido e comecei a entrar em pânico quando o meu pé se aproximou da boca. Eu levantei minha perna esquerda e chutei-o no rosto 2 vezes antes de sua língua finalmente se soltar. Antes que eu pudesse respirar, Krampus me pegou e começou a me sacudir violentamente. Chutei uma segunda vez, desta vez com o pé direito, e ele me jogou no corredor, onde comecei a mancar. Eu tinha chegado ao final do corredor, quando ouvi um estalido alto, momentos antes de sentir uma picada aguda nas minhas costas. Olhei para trás e vi que o diabo do demônio tinha me chicoteado com um chicote como um domador de leões usaria. Senti o lodo quente nas minhas costas quando uma nova dor começou a se instalar. Comecei a me afastar para a segurança quando fui apanhado novamente por Krampus. Seus dedos longos e frios envolveram minhas costas e picaram meu corte ainda pior. Ele olhou para mim, bem nos olhos, antes de me levantar atrás dele e me deixar cair no cesto em suas costas. Do lado de fora da cesta, parece que só caberia um casal de crianças dentro, mas o interior era enorme. Eu caí em uma montanha de corpos. Havia centenas ou milhares de crianças naquela cesta, empilhadas umas sobre as outras, nem todas vivas. Onde você não podia ver outras crianças que compunham o chão trêmulo, você via apenas escuridão. Nenhum som pode ser ouvido de dentro, ou fora realmente, também. As crianças gritavam, murmuravam, gritavam até que suas gargantas claramente doíam, mas nenhum som saía de suas bocas. Toda vez que eu pensava que a situação não poderia piorar, ficou muito pior. Eu esperei o que pareceu milênios para escapar, enquanto novas crianças se juntavam à confusão para mostrar quanto tempo passava. Por fim, o Krampus enfiou a mão na cesta e começou a tirar outra criança. Seu braço ficou maior quando ele chegou na cesta e se esticou para uma garota em pânico. Eu agarrei sua perna e me deixei levar para a salvação. Quando fomos puxados da cesta, soltei a garota e caí atrás de Krampus. Ele não percebeu que eu escapei, ele estava focado na garota. Ele olhou para a menina por um segundo antes de morder sua carne com os dentes grandes e afiados. Eu nunca soube o nome da garota antes da criatura devorá-la, mas eu devo minha vida a ela por me ajudar a escapar. Recuei lentamente por trás, enquanto Krampus se alimentava da garota na mesa de jantar. Eu não tinha ideia de onde estava agora, mas estava escuro e estava frio. Eu acho que é onde a criatura vive. Depois que o monstro acabou de comer, ele pegou uma pequena caixa de madeira, abriu o topo e cuspiu algo que brilhava um verde brilhante. Ele então levou a caixa para um dos enferrujado que ele abriu, e entrou, e saiu alguns minutos depois sem a caixa. Ele então saiu do quarto, deixando os restos da criança em uma grande bandeja e uma porta enferrujada para minha curiosidade.
Abri a porta para ver dezenas de caixas de madeira. Eu também vi muitas bonecas de porcelana assustadoras e outros brinquedos arrepiantes. A porta atrás de mim se fechou e emergi na escuridão total. Eu peguei meu telefone e o usei para iluminar meu caminho. Passei por um macaco na caixa com um rosto assustador. Passei por uma boneca que parecia velha e murcha. Eu encontrei um boneco que parecia um esqueleto podre assustador também. Eu pensei que era como a loja de brinquedos rejeitados do Papai Noel até que eu encontrei a palavra desajustados manchada de tinta vermelha ao lado de um palhaço com uma caveira como cabeça, olhos azuis nas órbitas e grandes mãos carnudas. Eu estava com medo de que alguém tivesse sido pego naquela sala antes. Quando cheguei mais perto do palhaço, ele pulou na minha direção e gritou: "Quero brincar?" Eu fiquei realmente assustada e pulei para trás quando o palhaço soltou uma risada assustadora. Ouvi passos apressados e minúsculos de outros brinquedos de todos os lados. Comecei a pegar as bonecas e os homens de pão de gengibre girando suas cabeças enquanto corria ao longo das paredes tentando mudar a porta. Eu encontrei outra mensagem na parede: "Por que não podemos morrer?" Foi riscado na parede por alguma coisa. Eu não queria nada mais do que esta noite acabar. Quando localizei a porta, corri para ela assim que a vi, mas fui tropeçado por um soldado de brinquedo com queimaduras realistas na metade do rosto. Chutei um minúsculo pedaço de plástico e me aproximei da porta quando uma boneca deformada apareceu da escuridão e afundou seus dentes na minha perna. Eu senti uma onda de dor e caí no chão. Eu furiosamente bati na cabeça da boneca repetidamente até que ela destrancou seus dentes minúsculos da minha carne. A atrocidade de porcelana correu quando outros brinquedos terríveis dançaram ao meu redor na escuridão. Mais e mais deles continuavam surgindo e saindo de fora das caixas. Os brinquedos começaram a murmurar palavras, mas eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. O murmúrio ficou mais e mais alto até que eu entendi algumas das palavras deles. "Sinta a nossa dor. Ele nos matou, mas não inteiramente. Ele me engoliu e cuspiu minha alma em uma marionete. Mate-nos. Vamos morrer." As coisas que eles disseram eram terrivelmente terríveis para dizer o mínimo. Levantei-me e comecei a caminhar até a porta enquanto as bonecas cantavam coisas mais obscenas para mim. "Nós vamos comer você vivo como ele nos comeu. Eu vou arrancar seus olhos." Embora eles continuassem a cantar, nenhum deles veio em minha direção novamente enquanto eu me movia pelo quarto escuro. Eu vi um pequeno esqueleto de brinquedo nas roupas de Papai Noel com uma barba passando. Um boneco com muitos pregos saindo da cabeça de madeira estava pendurado no teto, movendo-se e arrancando suas cordas. Eu vi um banquinho que foi puxado para cima em uma bancada de trabalho com ferramentas e um ursinho de pelúcia sobre ele. O ursinho de pelúcia tinha garras reais de urso saindo de suas patas e dentes humanos reais em sua boca. Argumentei que aquela era a loja de brinquedos de Krampus e decidi sair antes que fosse tarde. Passei pelo banco até a porta e comecei a puxar o cabo de metal enferrujado. A porta era extremamente pesada, mas lentamente se moveu e começou a se abrir quando me afastei com toda a minha força. A luz começou a banhar a sala e os brinquedos desajustados precipitaram-se nas sombras para evitar a luz. Corri do quarto escuro, fechei a porta atrás de mim e me apoiei por um tempo para me orientar. Eu olhei em volta para a única outra sala neste lugar que era familiar para mim.
Eu fui pela longa mesa que o monstro comeu a garota sem nome, tentando não pensar sobre isso. Tentando pensar em algo, qualquer coisa para me distrair dos horrores que descobri na época mais desavisada e infeliz do ano. Fui até uma porta aberta e coloquei apenas metade da cabeça para fora para examinar o perímetro da sala. Isso levou a uma grande sala que tinha vários chicotes, serras e vários outros dispositivos de tortura. Eu mantive-me na parede. Vi 3 portas de madeira escura entre a escuridão e as paredes de concreto. Eu também encontrei uma janela, e a neve lá fora estava caindo tão devagar, tão pacificamente. 2 portas estavam em uma grande parede, oposta à janela, e a outra na parede à direita da janela. Eu tentei pela primeira vez em uma das portas na longa parede, mas tinha decidido antes de ir para a porta da direita da janela, pensando que isso me levaria para mais perto de uma porta para fora ou algo assim. As paredes estavam forradas de prateleiras, e as prateleiras estavam cobertas de máscaras infernais, com chifres e longas línguas de serpente, e dentes, com manchas de pele. Uma era um crânio com chifres e velas neles. Foi tão estranho. O quarto era tão grande que a outra porta dava para o mesmo quarto. Saí sem mover a porta com medo de que fechar a pesada porta criasse ruído e me levasse a criatura. Eu andei ao lado da parede para evitar o equipamento, direto para a única porta que me restava. Abri a porta devagar e com cautela. A primeira coisa que notei na sala foi uma árvore estranha, que parecia uma árvore de Natal roxa de cabeça para baixo. O tronco estava no fundo, mas os pinheiros e galhos pareciam virados de cabeça para baixo. A árvore estava decorada com luzes vermelhas e verdes, e pequenos ossos. Havia outra janela nesta sala, mas estava do mesmo lado que a última. Havia uma porta aberta que levava a um corredor que tinha sido desligado e 2 placas indicavam as direções. O da direita dizia sala de vigilância e a da esquerda dizia estábulos. Fui aos estábulos, pensando que poderia encontrar uma rena para sair daquele lugar. Parece um plano bobo agora em retrospectiva. Abri a porta do estábulo e cheiros horríveis invadiram minhas narinas imediatamente. Havia gelo no chão também. Havia 8 estábulos alinhados ao longo da parede à direita, cada um com cabeças de renas demoníacas saindo. Abaixo de cada cabeça estavam as portas de cada barraca, cada uma com pingentes de nomes. Eu li os nomes em voz alta quando comecei a descer a fileira. Cada veado era grotesco por direito próprio. 1 ou 2 tinha crânios expostos. Cada um tinha dentes pontiagudos, alguns tinham crinas e outros tinham sangue seco no pelo. Os olhos deles estavam vermelhos. Eu disse quando passei pela primeira. Irado, Gordon, pútrido, Ciclope. Ciclope estava perdendo um olho de fogo. Raiva, Goner. A última rena monstruosa parecia um infernal Rudolph, a rena do nariz vermelho. Sua cabeça segurava chamas que dançaram de seu focinho retorcido até a parte de trás de sua juba. Entre os chifres afiados e ensanguentados, furiosamente chamejavam raios de eletricidade. Eu decidi montar estava fora de questão e comecei a procurar uma saída. Percebi que a única porta do quarto era de onde eu vinha. Olhei por toda a sala procurando outra saída e vi o motivo do frio. O vinco superior e parte superior de uma parede estava faltando e levou para fora. Era muito alto para alcançar. Saí do estábulo e entrei na sala de vigilância. A alça ficou gelada quando eu lentamente abri a porta. O quarto, como todo o resto, era grande.
Uma das paredes estava coberta de monitores. A parte de baixo, o monitor do meio, ficava mais preso do que o resto e tinha um teclado abaixo dele. Uma cadeira também foi puxada para cima. Cada tela tinha várias crianças, algumas em condições terríveis, outras cuidando de seus próprios negócios. Nenhum som veio dos monitores, mas eu comecei a notar que estava ouvindo um barulho de tic-tac. O relógio acima da porta que eu cheguei dizia 5h45. O dia de Natal não começou na minha casa até às 6 da tarde. A parede oposta dos monitores tinha muitos nomes arranhados. Eu me perguntei se o nome da garota morta estava arranhado na parede. Uma porta que dizia saída estava à direita dos monitores, mas o computador dizia Inzira o nome. Sentei-me na cadeira grande e digitei Garrett Rockford. Um quebra-nozes que tinha 2 corpos presos dos lados da cabeça apareceu. Cada corpo parecia estar tentando se afastar do outro. Seu rosto parecia estar com dor, e tinha a mesma cor dos olhos de Levi e Garrett. Eu olhei para cima e sentei congelado por um momento. Lágrimas encheram meus olhos e correram pelas minhas bochechas. O tic-tac do relógio pareceu se transformar em claudicação quando eu solucei. Eu estava chorando mais do que eu já chorei antes. Eu chorei tanto que comecei a ouvir um toque. Então a cadeira em que eu estava girou e eu estava cara a cara com Krampus. Ele parecia ameaçador e insidiosamente sinistro. Seus chifres estavam parcialmente cobertos de sangue, seus longos dedos pareciam afiados e seus olhos ardiam como nunca antes. Ele acenou seu longo e afiado dedo ossudo para mim. Safado. Ele disse cruelmente e zombeteiramente. Ele lambeu meu rosto com sua língua incrivelmente longa, que começou a envolvê-lo em minha garganta. Ele começou a apertar sua língua e me sufocou. Eu estava gorgolejando e tossindo e lutando fez quase nada. Comecei a sentir-me cada vez mais fraca à medida que a minha cabeça aquecia os meus pulmões a gritar por ar. Minha visão começou a ficar turva. Então eu sabia que se não fizesse algo rapidamente, iria morrer. Eu dei um soco no rosto dele com toda a minha força e o derrubei por apenas um breve momento. Enquanto sua língua recuou para sua boca, eu usei meu tempo e corri em direção à saída. Senti o chão tremer diretamente atrás de mim enquanto cascos pesados balançavam violentamente o chão em seu rastro. Eu senti a respiração fria da criatura na parte de trás do meu pescoço. Eu abri a porta e corri para o frio congelante enquanto meu perseguidor seguia o exemplo. Eu corri até que eu estava na neve até o joelho, até que uma mão macia me agarrou e começou a me arrastar de volta. O céu escuro se iluminou lentamente quando o sol começou a emergir do horizonte inferior. O Krampus parou de me arrastar. Ele me deixou e olhou brevemente para o sol nascente. Eu vou te pegar de novo. Ele disse quando ele deixou cair a minha perna e recuou para o seu covil enquanto eu estava deitado na neve. Uma figura em silhueta veio de longe. Fechei os olhos pelo que pareceu segundos, mas quando abri os olhos, o sol estava mais alto no céu, e a figura estava mais perto. Eu pude perceber que ele estava vestindo vermelho, então eu desmaiei novamente. Abri os olhos para ver uma mão estendida com uma luva preta sobre ela. Pertencia a um homem gordo e barbado com um chapéu idiota. Senhor Papai Noel. Eu perguntei. Silêncio, criança, ele disse em uma suave voz. Vamos levá-lo para casa. A próxima coisa que me lembro foi de acordar na minha cama em casa.
Levi e Garrett foram sequestrados no meio da noite. Eu descobri com Rebecca, Brad e Molly que já contaram a nossos pais e policiais. Eu tentei dizer a eles o que realmente aconteceu, mas ninguém acreditou em mim. Eles só ficaram bravos quando eu tentei explicar para eles. Então desisti de tentar contar a eles. Foi assim que passei o meu Natal. Oi minhas crianças do além, dê o gostei, e se inscrevam no canal, e apertem o sininho, e assistam o próximo vídeo, se vocês tiverem coragem, e tenham bons pesadelos, minhas crianças do além.